Salve, salve rapaziada ligada aqui no canal do Beiço, tamo de volta com mais um vídeo com informações e muita polêmica do nosso tricolor do Morumbi, tá? Porque Júlio Casares simplesmente arrebentou com o John Textor. Vou te contar os detalhes da postura do Casares que me surpreendeu e eu duvido que não vá te surpreender também. Pra você saber, fica até o final, não saia por nada. Te conto também que comentarista revelou que indicou o zagueiro destaque do Campeonato Paulista ao São Paulo, mas o tricolor fez pouco caso e acabou deixando de lado e perdeu muita, mas muita grana com esse zagueirão, tá? Vamos falar sobre Libertadores e o São Paulo que está prestes aí, tá querendo negociar 2 jogadores do atual elenco. Fica até o final, não saia por nada, deixa o like que vai ajudar demais no crescimento do canal e se inscreva aqui se não for inscrito. Semana de Libertadores e você pode fazer a sua fezinha com a 1xBet, link no primeiro comentário fixado. Coloca o nosso cupom 1xBacon para você ter aí até R$ 1.560 de bônus no seu primeiro depósito. Colocou 50, recebe 100, 100, 200 e assim sucessivamente. Eu fiz a minha fezinha em alguns jogos de hoje da Libertadores, apostei na vitória do Junior Barranquilla contra o Botafogo, também na vitória do Huachipato contra o Estudiantes de La Plata, na vitória do Nacional contra o Libertad e na vitória do São Lourenço contra o Palmeiras. Vá lá, faça sua fezinha também com a 1xBet, link no primeiro comentário fixado, coloca o cupom 1xBacon e aproveite as suas vantagens. E o São Paulo pretende negociar 2 jogadores nessa mini janela que fecha no dia 19 ou até mesmo no meio do ano, né, quando abre a próxima janela de transferências da Europa. São eles Nicão, vulgo Big Nick, e Juan, sem vulgo, né? Bom, a dupla deve perder espaço aí nos próximos jogos durante a temporada no São Paulo. O Juan chegou a ser testado como substituto do Caleri antes do André Silva chegar, pois não tínhamos esse cara, né? Não deu muito certo não. Ano passado o PSV da Holanda chegou a fazer contatos fortes para levar o Juan, mas não deu em nada, assim como o Ajax, que em dezembro também fez uma sondagem pelo jogador em dezembro, tá? O São Paulo entende que pode faturar uma grana alta ou considerada boa aí com o Juan vendendo o jogador para o futebol do exterior. No caso, o tricolor só conseguiria negociá-lo na janela do meio do ano, quando abre a janela de transferências. O Nicão, rapaziada, não tem essa possibilidade de ser vendido para fora, né? Então o São Paulo tenta negociá-lo nessa mini janela de transferências. Botafogo e também o Atlético Paranaense já demonstraram interesse na contratação do meio atacante, mais de uma vez inclusive. O São Paulo trata a possibilidade também de usar o Nicão como moeda de troca na contratação de um lateral esquerdo, posição tratada como prioridade do São Paulo atualmente nessa mini janela ou até mesmo pro meio do ano. Nomes como Ismail e Alexandro já foram especulados, né? Tanto o Nicão quanto o Juan têm contrato com o tricolor do Morumbis até dezembro desse ano. A partir do meio do ano já podem assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube. O São Paulo tinha conversas pela renovação de contrato do Juan, mas não avançou em nada. A pedida salarial do atacante é considerada inviável por parte da diretoria tricolor, tá? Você negociaria esses 2 jogadores ou acha que eles ainda podem ser úteis ao atual elenco durante essa temporada com bastante jogos aí, né? Comente aqui abaixo a sua opinião. E amanhã tem a tão esperada estreia do tricolor na Libertadores da América. São Paulo fez seu último treino agora há pouco pela manhã e na parte da tarde viaja em voo fretado para a Argentina, né? O Caleri era tratado como dúvida para esse jogo, né? Por conta da lesão, tá se recuperando de um cisto de Becker, mas podemos vê-lo aí treinando em campo com os companheiros nas imagens dos últimos treinos no CT da Barra Funda, o que anima a torcida são paulina para vê-lo em campo amanhã, né? Há uma grande expectativa que ele ao menos viaje com a delegação, mesmo sem estar 100% fisicamente recuperado, mas deve viajar. Lembrando que o volante vem de um rompimento de um cisto de Becker, mas está praticamente recuperado, né? Ele já havia dito que iria para o jogo contra o Tajeres numa live e tal, o que deve realmente acontecer. Rames Rodrigues vem treinando entre os titulares, a expectativa é enorme de que ele entre aí como titular na partida de amanhã contra o Tajeres. Inclusive o André Hernan cravou que o Rames será titular, mas esse assunto para amanhã com mais detalhes para vocês, fechou? E o São Paulo já revelou grandes jogadores pro mundo, né? Cotia é tido como um celeiro de craques, mas teve um zagueiro que foi sugerido ao tricolor que poderia ali agregar bastante, mas o São Paulo fez pouco caso na época. Eu não curto muito os donos da bola, todo mundo sabe das críticas que eu tenho ao Neto, mas eu tenho que trazer aqui para vocês porque é notícia
essa informação foi dito lá, né? Só por eu estar fazendo esse sacrifício, entre aspas, mereço o like de vocês, por favor, né? Deixa o likeão aí. Bom, o Souza afirmou que ele mesmo indicou o zagueiro Joaquim ao São Paulo. Joaquim hoje no Santos, mas na época da indicação, o Joaquim tinha 20 anos de idade e jogava no Muricy. Veja só o que disse o comentarista e jogador. Ô Souza, qual a visão que você teve do Gil e do Joaquim, esse Joaquim que jogou com você no Muricy? Um beijão pra todo mundo aí. Cheguei a indicar ele. Pro São Paulo? Pro São Paulo, quando eu tava lá com ele. Mas eles não acreditam, gente, em jogador. Não acredita, Quando o ex-jogador fala assim, ó, tem um cara bom aqui, os caras contratam o outro, porque eles não acreditam muito na gente. O cara tava lá no interior de Alagoas, entendeu? Aí a galera às vezes não acredita na gente. Mas eu sempre falei, quando eu vi o Joaquim, eu via muito Miranda nele. Uma força física assim, fora do comum. Miranda jogou muito, hein? Fora do comum, dificilmente perde na corrida com alguém, por cima é um monstro. Tudo que está acontecendo hoje ele já fazia naquela época lá que eu joguei com ele em Muricy. É um jogadorzaço. Hoje, aos 25 anos, o Joaquim vem despertando interesse de clubes da Europa, né? Até mesmo do Brasil também, mas da Europa mais assim, assintoso. O zagueiro é avaliado em 81 milhões de reais no mercado da bola. É o que a diretoria santista pede para liberá-lo, né? Mais um jogador que o São Paulo recusa faz pouco caso, perde um bom jogador que poderia ajudar tecnicamente e, consequentemente, perde muita grana também, né? Teve claramente outros jogadores que o São Paulo fez pouco caso e o clube perde grana e perde tecnicamente também jogadores que poderiam agregar no elenco em busca de grandes títulos, né? Então é complicado algumas coisas que aconteceram no São Paulo lá atrás e que devem estar acontecendo até hoje, porque eu vou falar de um jogador amanhã que você vai falar assim, caramba, bicho, por que esse cara não está nos profissionais até agora? O São Paulo tá perdendo dinheiro enquanto o Palmeiras tá fazendo mais uma venda milionária, extraordinária e garantindo mais grana nos cofres lá. E aqui a gente desperdiçando os talentos, deixando lá na base sem subir para os profissionais. Mas você vai entender amanhã. Você chegou a ver as acusações de John Textor contra o São Paulo, né? Acho que sim. Ele afirma que 5 jogadores do São Paulo estariam envolvidos em esquema de manipulação de resultados no ano passado. O Textor afirma que na goleada sofrida para o Palmeiras, 5 atletas do tricolor entregaram o jogo ali de propósito. O São Paulo emitiu uma nota oficial logo em seguida, repudiando as acusações e prometendo entrar juridicamente contra o John Textor, empresário norte-americano. Ontem o Júlio Casares simplesmente passou o trator por cima do Textor. Arrastou a cara do Textor no asfalto, foi simplesmente isso. Veja o que disse o mandatário tricolor e veja se você, assim como eu, não se surpreende com essa atitude do Casares. Eu quero aqui colocar o nosso repúdio às declarações insensatas do senhor John Textor. Lamentavelmente, as colocações expressadas por ele atingem várias instituições e também atingem o São Paulo Futebol Clube, uma instituição de 94 anos que sempre defendeu valores éticos e morais. Isso não pode ficar assim. O São Paulo tomará e está tomando medidas práticas, objetivas, junto ao STJD, junto à esfera civil e junto à esfera criminal. É lamentável que instituições importantes do nosso futebol sejam atingidas por um ato impensado, irresponsável e sem nenhuma conotação ao Botafogo. Ele é dono de uma SAF. O Botafogo, como instituição, tem o nosso respeito, a nossa admiração. Fica aqui a posição do São Paulo de repudiar tal medida, de repudiar tal declaração, atitude que não ajuda o futebol, não contribui ao futebol. Se ele afirma ter ocorrido irregularidades, que ele prove, que ele mostre documentos, mas não fale abertamente, atingindo milhões de torcedores, atletas, uma instituição, homens que construíram marcas importantes, como é o caso do São Paulo Futebol Clube. Portanto, a nossa indignação é tamanha. E representando essa nação de 22 milhões de torcedores, eu quero deixar aqui muito claro que nada vai ficar escondido. O São Paulo quer esclarecimento. Ele terá a oportunidade de esclarecer o que ele manifestou, o que ele afirmou. Se são questões subjetivas, que ele se retrate. Se são questões objetivas, que ele demonstre a veracidade do que ele falou. Mas antes de mais nada, preliminarmente, estamos aqui para defender atletas, funcionários, dirigentes e a própria torcida do São Paulo Futebol Clube. Uma instituição de respeito. Portanto, para finalizar, eu quero dizer ao senhor John Textor que se ele não conhecia a instituição São Paulo Futebol Clube, agora ele vai começar a entender o que é ser São Paulo Futebol Clube no cenário do futebol brasileiro.
uma postura contundente, firme, uma postura de um líder nato, né, gente? Parabéns ao Júlio Casares pelo posicionamento, tem que ser firme mesmo, né? Eu mesmo não imaginava que o Júlio Casares teria uma atitude tão firme assim, né? Ele nunca foi de ter atitudes assim firmes, mas nos últimos dias aí ele vem mostrando realmente que já tá com a paciência esgotada pra tipos de acusações como essa, né, pra injustiças como essa e como as outras que aconteceram lá atrás também. Então, acho que o Júlio Casares acerta demais nesse posicionamento, mostra realmente liderança, pulso firme e que não vai deitar pra ninguém. Acusação gravíssima e sem provas do Textor tem que ser repudiadas veementemente, firmemente, e que o Textor prove aquilo que ele tá falando, aquilo que ele está acusando, ou saia imediatamente do futebol brasileiro, seja banido do futebol brasileiro. O Júlio Casares foi perfeito no seu posicionamento. Parabéns, presidente, parabéns. Quando tem coisa pra criticar, quando erra, eu venho aqui e critico. Mas quando acerta, eu tenho que vir aqui e bater palma. E eu sempre farei isso. Sempre fiz e sempre farei. Fez coisa boa? Elogio. Errou? Eu critico. Nada contra a pessoa Júlio Casares, nada contra a pessoa Belmonte, nada contra ninguém pessoalmente. Apenas falo sobre o profissional e as pessoas têm que começar a entender isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Parabéns, Casares. Você curtiu o posicionamento do Casares em relação a essa acusação do John Textor? Comente aqui abaixo a sua opinião. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o like. Se inscreva aqui no canal se não for inscrito. Tamo junto, forte abraço. Te vejo já às 4 horas da tarde no canal principal. É nóis.